Capítulo 11 – Uma base espacial em Marte. Depois de terem ido à Lua, os terráqueos estão ansiosos para pôr os pés em Marte. Foi por ocasião do 20º aniversário do primeiro pouso do homem na Lua que o presidente dos Estados Unidos lançou o projeto de se chegar ao planeta externo mais próximo da Terra. Falando no Museu Aeroespacial de Washington, e ladeado pelos 3 astronautas da Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr. e Michael Collins, o presidente George Bush apresentou as etapas que deverão ser seguidas até a chegada em Marte. Em primeiro lugar está o avanço do programa ônibus espacial até a instalação de uma estação espacial em órbita permanente em torno da Terra, onde seriam montados os veículos maiores necessários para voos mais ousados. Em seguida haverá a instalação de uma base espacial na Lua, onde deverão ser desenvolvidos e testados materiais, equipamento e combustível para viagens mais longas e onde os astronautas adquirirão experiências sobre a permanência do ser humano no espaço sideral. E, finalmente, chegará a hora da expedição a Marte. Prometendo fazer dos Estados Unidos uma nação onde serão corriqueiras as viagens espaciais, o presidente acrescentou que sua meta será de volta à Lua, de volta ao futuro, e então a jornada para o amanhã, para um outro planeta, uma missão tripulada a Marte. De volta ao futuro. A escolha das palavras talvez não tenha sido acidental. A premissa de que para se ir ao futuro é preciso voltar para trás pode não ter sido apenas um slogan escolhido ao acaso pelo autor do discurso. O fato é que existem indícios de que o título deste capítulo, Uma base espacial em Marte, não é uma frase que deva ser empregada em discussões sobre planos futuros, mas em revelações sobre o que já ocorreu no passado. Há sinais de que existiu uma base espacial em Marte na antiguidade, e mais surpreendente ainda, ela pode ter sido reativada diante de nossos próprios olhos. Se o homem pretende se aventurar em sair da Terra para o espaço, será apenas lógico e tecnologicamente correto fazer de Marte a primeira estação da viagem. Qualquer viagem para outros mundos terá de ter estações intermediárias devido às leis do movimento celestial, restrições de peso e energia, requisitos para a sobrevivência humana e limitações da resistência física e mental dos seres humanos. Uma nave espacial capaz de transportar uma equipe de astronautas a Marte e depois trazê-la de volta terá de pesar cerca de 1,8 milhões de quilos. Levantar um peso tão imenso da superfície da Terra, um planeta com substancial força gravitacional, exigiria uma quantidade enorme de combustível, que, somada ao peso dos tanques para contê-lo, aumentaria ainda mais a tonelagem da nave, tornando o lançamento praticamente impossível. Atualmente, os ônibus espaciais americanos têm uma capacidade de peso de cerca de 32 mil quilos. Esses problemas de peso e lançamento seriam grandemente reduzidos se a nave espacial fosse montada numa órbita em torno da Terra, onde não existe gravidade. Podemos imaginar a cena. Uma estação orbital tripulada, para a qual os ônibus espaciais transportariam as partes desmontadas da nave onde seria terminada a sua construção. Na Lua, astronautas trabalhando numa base permanente, desenvolvendo a tecnologia necessária para a sobrevivência do homem no espaço. Estando nave e homens prontos para a missão, eles se juntariam para a viagem a Marte. A viagem de ida e volta a Marte levará entre 2 e 3 anos, dependendo da trajetória e alinhamentos do planeta com a Terra. O tempo de estada em Marte também variará de acordo com essas restrições e outros parâmetros, partindo da decisão de não haver pouso, mantendo-se a nave apenas orbitando o planeta, até a de uma longa estada, com a fundação de uma colônia permanente, servida ou sustentada por turnos de ônibus espaciais e astronautas.
De fato, muitos defensores da opção por Marte, como esse projeto passou a ser chamado depois de várias conferências científicas sobre o tema, só consideram justificada uma missão tripulada ao planeta se for prevista a instalação de uma base marciana, que será tanto um prelúdio para viagens a planetas mais distantes, como a precursora de uma colônia, um povoado permanente de terráqueos em um mundo novo. As várias etapas ou estações intermediárias de uma viagem a Marte, que progridem dos ônibus espaciais para uma estação orbital, daí para pousos na Lua e o estabelecimento de uma base no satélite, foram descritas em palavras que parecem saídas de livros de ficção científica, mas estão fundamentadas em conhecimento científico de tecnologias possíveis de serem adquiridos. Bases na Lua e Marte, e mesmo a instalação de colônias nesse planeta há muito vêm sendo planejadas e são consideradas viáveis. Um desafio maior seria sustentar a vida e as atividades humanas na Lua, mas vários estudos apontam que é possível. As tarefas realmente difíceis são as relacionadas com o transporte de suprimentos da Terra para Marte, que mesmo partindo da hipótese de uma base na Lua, seria extremamente dispendioso para manter uma colônia naquele planeta. No entanto, os recursos vitais necessários ao ser humano para ele sobreviver e funcionar normalmente estão disponíveis em Marte e os cientistas acreditam que pessoas conseguiriam viver da Terra nele habitando. Marte, concluiu-se, é habitável, porque foi habitável no passado. Atualmente Marte parece um planeta meio congelado, inóspito para qualquer coisa que vive em sua superfície, com invernos terrivelmente frios e temperaturas que só sobem acima de zero na zona do seu equador, durante a estação mais quente. Áreas imensas cobertas de gelo permanente e vastas extensões de rochas ferríferas oxidadas, o que lhe confere a cor avermelhada. Não existe água líquida para manter vida ou oxigênio para a respiração. No entanto, não há muito tempo em termos geológicos, Marte era um planeta com estações relativamente agradáveis, água corrente, rios e oceanos, céu azul com nuvens e talvez, só talvez, até algumas formas primitivas de vegetação nativa. Todos os vários estudos sobre Marte convergem para a conclusão de que ele está atravessando uma idade do gelo, não muito diferente das que a Terra enfrentou periodicamente. As causas das idades do gelo em nosso planeta, antes atribuídas a muitos fatores, hoje são consideradas como derivadas de 3 fenômenos básicos relacionados com sua órbita em torno do Sol. O primeiro deles é a própria configuração da órbita. Ela, como já foi constatado, muda de mais circular para mais elíptica num ciclo de cerca de 100 mil anos. Isso faz com que a Terra, às vezes, esteja mais próxima, e em outras, mais distante do Sol. O segundo é a inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital, eclíptica, o que faz existirem as estações do ano, pois a incidência de raios solares no hemisfério norte nunca é igual à incidência no hemisfério sul, criando assim o verão e inverno. Essa inclinação, porém, atualmente com cerca de 23,5 graus, não é estável. A Terra, como um navio que balança na água, muda de inclinação num intervalo de 3 graus para frente e para trás, num ciclo que leva aproximadamente 41 mil anos para se completar. Quanto maior a inclinação, mais rigorosos os invernos e verões. Os fluxos de água e ar se alteram, agravando as mudanças climáticas, e temos então os períodos extremamente frios, que chamamos de idade do gelo, alternando-se com os períodos quentes, denominados interglaciais. O terceiro fenômeno é o balanço que a Terra faz enquanto gira, com seu eixo como descrevendo um círculo no céu. Esse é o fenômeno da precessão dos equinócios e seu ciclo tem uma duração de 26 mil anos. O planeta Marte também possui todos esses ciclos, mas como sua órbita em torno do Sol, bem como sua inclinação em relação a ele, é maior do que a da Terra, as mudanças climáticas são mais extremas.
Acredita-se que o ciclo da inclinação dura cerca de 50.000 anos, embora durações mais curtas e mais longas já tenham sido sugeridas. Quando chegar o próximo período quente de Marte, o interglacial marciano, o planeta terá água abundante, suas estações serão menos rigorosas, e a atmosfera não tão estranha para os terráqueos como é na atualidade. Pergunta-se então, quando foi a última época interglacial marciana? Ela não pode estar distante demais no tempo, porque se assim fosse as tempestades de areia teriam apagado uma maior quantidade, se não todos os indícios existentes em sua superfície de rios, litorais de oceanos e bacias de lagos. Também não haveria tanto vapor de água em sua atmosfera como existe hoje. Em termos geológicos, deve ter existido água corrente em Marte até bem recentemente, disse Harold Mazursky, do US Geological Survey. Alguns acreditam que a última mudança climática aconteceu há não mais de 10.000 anos. Aqueles que estão planejando pousos e estadas prolongadas em Marte não esperam que o clima de lá reverta para interglacial dentro das 2 décadas vindouras. Todavia, eles acreditam que os requisitos básicos para a vida humana estão disponíveis no planeta. A água permanentemente congelada cobre vastas áreas e poderá talvez ser encontrada sob que, do espaço, parece leitos secos de rios. Quando os geólogos da Universidade Estadual do Arizona, trabalhando para a NASA, sugeriram locais de pouso adequado em Marte para cientistas soviéticos, eles indicaram o Grande Cânion na bacia lunar Planum como um lugar onde um veículo poderia visitar antigos leitos de rios e escavar os sedimentos de um delta pelo qual, em outras épocas, um curso de água corria para uma bacia, encontrando água em estado líquido e sob a superfície. Lagoas de água subterrânea ou sedimentos aquíferos seriam uma fonte certa do precioso líquido. Novas análises de dados enviados por sondas espaciais, bem como de instrumentos instalados na Terra, levaram uma equipe liderada por Robert L. Huggin, da Universidade de Massachusetts, a concluir, em janeiro de 1980, que 2 concentrações de água em evaporação ao sul do equador de Marte sugerem a existência de grandes reservatórios subterrâneos de água líquida a apenas poucos metros da superfície. Mais tarde, no mesmo ano, Stanley H. Zisk, do Observatório Aistak em Westford, estado de Massachusetts, e Peter J. Moulines-Mark, da Universidade Brown, em Rhode Island, relataram na Science and Nature, novembro de 1980, que a sondagem com radar de certas áreas do hemisfério sul de Marte indicaram oásis úmidos, com extensa água líquida logo abaixo da superfície. Fora tudo isso, claro, existe toda a água congelada na capa de gelo do Polo Norte, que se derrete nas beiradas durante o verão setentrional marciano, criando grandes e visíveis manchas escuras. Névoas matinais também foram observadas e sugerem a existência de orvalho, que na Terra é fonte de água para muitas plantas e animais de regiões áridas. A atmosfera marciana, que é, à primeira vista, até mesmo venenosa para o homem e a vida em geral, poderia na verdade ser uma fonte de recursos essenciais. Descobriu-se que ela contém algum vapor de água. Essa água poderia ser extraída por condensação e ser também uma fonte de oxigênio para a respiração e queima. A atmosfera marciana é constituída primariamente por dióxido de carbono, CO2, com pequenas porcentagens de nitrogênio, argônio e traços de oxigênio. A atmosfera terrestre é constituída primariamente de nitrogênio, com grande porcentagem de oxigênio e pequenas quantidades de outros gases. O processo de conversão do dióxido de carbono, CO2, em monóxido de carbono, CO, no qual haveria a libertação de oxigênio, CO2 igual CO mais O, é quase elementar e poderia ser facilmente realizado por astronautas ou habitantes pioneiros. O monóxido de carbono resultante serviria como um combustível simples para foguetes.
A cor avermelhada de Marte também é uma pista da existência de oxigênio no planeta, pois ela é resultado da alteração, enferrujamento, das rochas ferríferas. Em Marte, essas rochas ferríferas são de um tipo chamado limonita, uma combinação de óxido de ferro, Fe2O3, com várias moléculas de água, H2O. Com o equipamento adequado, esse oxigênio abundante nas rochas e ferrugem poderia ser extraído e o hidrogênio resultante da decomposição da água em seus elementos constituintes seria usado na produção de alimentos e outros materiais constituídos de hidrocarbonetos, combinações hidrogênio-carbono. Embora o solo marciano tenha um teor muito alto de sais, os cientistas creem que seria possível lavar com água corrente pequenas áreas o suficiente para permitir o cultivo de plantas em estufas. Usando-se linhagens de sementes resistentes a sais de grãos e outros vegetais, seria possível cultivar alimentos no próprio planeta. Os dejetos humanos serviriam de fertilizantes, prática muito utilizada nos países do terceiro mundo. O nitrogênio, essencial para o crescimento das plantas, é escasso, mas não ausente em Marte. A atmosfera é 95% de óxido de carbono, mas contém 3% de nitrogênio, que poderia ser extraído. As estufas onde se cultivariam os alimentos seriam de plástico inflável. A eletricidade viria de baterias solares e a energia solar também movimentaria os veículos. Outra fonte não somente de água como de calor em Marte é revelada pelos indícios de que no passado houve atividade vulcânica no planeta. Entre os vários vulcões extintos existe um que os astrônomos denominaram de Monte Olimpo, como a montanha dos deuses gregos, que é maior do que todas as montanhas da Terra e as que conhecemos no Sistema Solar. O maior vulcão terrestre, o Mauna Loa, no Havaí, tem cerca de 4.000 metros de altitude. O Monte Olimpo marciano eleva-se 10.000 metros acima da planície adjacente e sua cratera tem 62 quilômetros de diâmetro. Os vulcões extintos de Marte e outras evidências indicam que o planeta tem um núcleo ainda em fusão, como a Terra, e assim é possível a existência de locais quentes na superfície, fontes de vapor e outros fenômenos relacionados com a presença de um núcleo gerador de calor. Marte é muito parecido com a Terra em vários aspectos. Seus dias e noites têm quase a mesma duração dos nossos. As estações do ano são iguais, embora mais longas. Há regiões equatoriais, polos gelados no norte e no sul, cadeias de montanhas, planícies, cânions, vulcões e evidências que indicam uma presença abundante de água no passado, como leitos secos de rios, mares e lagos. De fato, alguns cientistas acreditam que apesar de ter sido criado junto com os outros planetas do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos, Marte está no estágio em que a Terra se encontrava pouco antes das plantas começarem a expelir oxigênio, o que causou a modificação da atmosfera de nosso planeta. Essa hipótese serviu de base para a teoria de Gaia, cujos proponentes afirmam que o homem poderia acelerar a evolução de Marte, levando vida para lá e tornando o planeta hospitaleiro para nós. Em The Meaning of Mars, James Lovelock e Michael Alabi usaram a ficção científica para descrever como micro-organismos e gases de halocarbono poderiam ser enviados a Marte em foguetes, os primeiros com o propósito de iniciar a cadeia biológica e os gases para criar um escudo protetor na atmosfera. Os gases de halocarbono, suspensos em torno do planeta atualmente árido e frio, impediriam a dissipação do calor interno e raios solares, induzindo assim a criação de um efeito estufa. Uma vez mais quente e densa, a atmosfera derreteria parte das águas congeladas, favorecendo o crescimento da vida vegetal, que então resultaria no aumento da presença de oxigênio. Cada passo dessa evolução artificial fortaleceria o processo como um todo. Levar vida a Marte tornaria o planeta habitável.
Essa ideia de transformar Marte num planeta habitável pela criação de um escudo artificial para protegê-lo da dissipação do calor e vapor de água por meio da suspensão de um gás adequado na sua atmosfera incipiente, processo chamado pelos dois cientistas que a criaram de formação Terra, foi apresentada ao público em 1984. Mais uma vez, seja por coincidência ou não, estamos diante de um caso onde a ciência moderna está se aproximando do conhecimento antigo. Em 12º planeta, descrevi como os Anunnaki vieram à Terra há cerca de 450 mil anos com o propósito de conseguirem ouro, pois precisavam de grandes quantidades desse metal para proteger a vida em seu planeta, Nibiru. O objetivo dos Anunnaki era suspender partículas de ouro na atmosfera escasseante de Nibiru, de forma a reverter a perda de calor, ar e água. Os planos apresentados pelos defensores da teoria de Gaia são baseados numa hipótese e numa premissa. A hipótese é que Marte não possui vida própria. A premissa é que habitantes de diferentes planetas têm o direito de introduzir suas formas de vida em outro, quer ele possua ou não as suas. Mas será que existe vida em Marte ou, como preferem alguns, houve vida lá em épocas de condições climáticas menos rigorosas? Essa questão tem preocupado os que vêm planejando e executando várias missões de observação do planeta. Está claro, depois de tantas observações, fotos e sondagens, que não existe em Marte a vida como a conhecemos, árvores e florestas, arbustos e relva, pássaros e animais. Mas, e quanto às formas de vida mais primitivas, como bactérias, líquens e algas? Embora Marte seja muito menor do que a Terra, cerca de 1/10 da massa, aproximadamente metade do diâmetro, sua superfície, hoje completamente árida, tem basicamente a mesma área de terras secas de nosso planeta. Assim, a superfície que teríamos de explorar seria a mesma de toda a Terra com seus continentes, montanhas, vales, zonas equatoriais e polares. Pode-se avaliar a enormidade da tarefa quando se sobrepõe um mapa dos Estados Unidos sobre a superfície do planeta. Portanto, não é de admirar que quando as primeiras sondas que tiveram êxito em alcançar Marte, as Mariner 4, 6 e 7, 1965, 1969, fotografaram parte da superfície do planeta em passagens orbitais, revelando um mundo totalmente desolado, cheio de crateras e com pouca atividade geológica, a impressão que se teve foi não apenas de um planeta sem vida, mas de um globo morto. Essas imagens, porém, foram todas da parte montanhosa do hemisfério sul. Em 1971, quando a Mariner 9 entrou em órbita e inspecionou praticamente toda a superfície do planeta, a impressão se modificou por completo. Ela mostrou um globo vivo, com um histórico de atividade geológica e vulcanismo, planícies e montanhas, cânions capazes de engolir o Grande Cânion dos Estados Unidos e também marcas da presença de águas correntes em outras épocas. O mundo convenceu-se então de que Marte não era apenas um planeta vivo, mas um planeta capaz de abrigar vida. Por isso, o objetivo primordial das missões Viking que vieram em seguida foi a procura de vida em Marte. A Viking 1 e a Viking 2 foram lançadas de Cabo Canaveral no verão de 1975 e chegaram ao seu destino em julho e agosto de 1976. Cada uma delas era constituída de um orbiter, a parte que permaneceu em órbita, e um lander, a parte que pousou na superfície. Embora tenha se preferido escolher como locais de pouso pontos relativamente planos do hemisfério norte e não muito distantes um do outro, foram critérios biológicos a possibilidade de vida, que determinaram a tomada de decisão sobre a latitude em que as sondas deveriam pousar. Os orbiters forneceram uma abundância de dados que ainda estão sendo estudados e analisados, com um constante emergir de novos detalhes e informações. Os landers enviaram fotos fantásticas do panorama marciano e realizaram uma série de experiências à procura de sinais de vida.
Além dos instrumentos para análise da atmosfera e câmeras fotográficas, cada lanceira estava equipado com um espectrômetro de massa/cromatógrafo de gás para analisar o solo em busca de material orgânico, e mais 3 instrumentos especialmente projetados para detectarem atividades metabólicas de qualquer tipo de micro-organismo. Um braço mecânico recolheu uma amostra do solo marciano, que foi colocada numa pequena fornalha, aquecida e testada. Nela não foram encontrados organismos vivos, tendo sido detectada apenas a presença de dióxido de carbono e pequena quantidade de vapor de água, e nem mesmo sinais das moléculas orgânicas que costumam ser trazidas pelos meteoritos que atingem as superfícies dos planetas. A hipótese é que mesmo que essas moléculas tenham chegado a Marte dessa forma, elas foram destruídas pelo alto nível de raios ultravioleta que incide no planeta devido à ausência de uma atmosfera que funcione como barreira contra eles. Durante o longo período de experiências em Marte, não faltaram drama e emoção. Em retrospectiva, a capacidade da equipe da NASA de dirigir e manipular da Terra equipamentos colocados em Marte parece coisa de contos de fadas. Contudo, tanto as rotinas planejadas como as emergências foram enfrentadas com perícia. Os braços mecânicos pararam de funcionar, mas foram consertados por sinais de rádio. Houve um grande suspense quando os aparelhos projetados para testar trocas de gases detectaram uma emissão de oxigênio. Todavia, ficou em aberto a questão se as trocas na amostra recolhida tinham sido de origem inorgânica ou inanimada, orgânica ou biológica. Os instrumentos da Viking 2 foram acionados para confirmarem as reações das experiências da Viking 1 e mostraram que quando os gases eram misturados ou o solo era colocado num caldo de nutrientes, havia o aparecimento de oxigênio. Nesses casos houve também notáveis alterações no nível de dióxido de carbono, mas se as mudanças representaram uma reação apenas química ou resposta biológica é algo que continua sendo uma incógnita. Por mais ansiosos que estivessem os cientistas para encontrarem algum tipo de vida em Marte e assim obterem respaldo para suas teorias de que a vida surgiu espontaneamente na Terra a partir de um caldo primordial, a maioria deles viu-se obrigada a concluir com pesar que não foram encontrados sinais indicadores da presença de organismos. Norman Horowitz, do Caltech, resumiu a opinião prevalecente ao declarar à Scientific American, novembro de 1977, que pelo menos as áreas de Marte examinadas pelas 2 sondas não são habitat de organismos vivos. É possível que a mesma conclusão se aplique a todo o planeta, mas essa é uma questão complexa, que ainda não temos como resolver. Nos anos subsequentes, em experiências de laboratório onde reproduziram-se o solo e as condições de Marte da melhor forma possível, as reações indicaram respostas biológicas. Especialmente intrigantes foram os testes realizados em 1980 no Laboratório de Biologia Espacial da Universidade de Moscou. Quando os pesquisadores introduziram formas de vida terrestres no ambiente marciano simulado, aves e mamíferos morreram em poucos segundos, tartarugas e rãs viveram muitas horas, e insetos sobreviveram por várias semanas. Formas de vida vegetal mais simples, como líquens, fungos, algas e musgos adaptaram-se rapidamente às novas condições. Sementes de aveia, centeio e feijão germinaram e cresceram, mas as plantas mostraram-se incapazes de se reproduzir. Isso prova que algum tipo de vida poderia subsistir em Marte. Então, por que com 4,6 bilhões de anos à disposição da evolução do planeta não surgiram lá micro-organismos, pelo menos facilmente detectáveis, ou formas de vida um pouco mais complexas? Estariam certos os sumérios ao afirmarem que a vida surgiu na Terra tão pouco depois de sua formação, em termos geológicos, porque a semente da vida foi trazida por Nibiru.
Enquanto o solo de Marte continua nos intrigando com a dúvida sobre a causa química ou biológica das reações, que neste último caso seria devido à presença de micro-organismos, as rochas do planeta nos desafiam com charadas ainda mais enigmáticas. Podemos começar com o mistério das rochas marcianas encontradas não apenas naquele planeta, como também na Terra. Entre os milhares de meteoritos encontrados em nosso planeta, 8 deles, descobertos na Índia, Egito e França entre 1815 e 1865, conhecidos como Grupo SMC, devido às iniciais das localidades em que foram recolhidos, mostraram ser singulares pelo fato de não terem mais do que 1,3 bilhão de anos, enquanto todos os outros meteoritos estudados têm em média 4,5 bilhões de anos. Quando várias outras pedras desse tipo mais novo foram descobertas na Antártida em 1979, já se conhecia bem a composição gasosa da atmosfera de Marte. As comparações revelaram que esses meteoritos SMC continham traços de nitrogênio, 4 isotrópico, argônio, 40 e 36, néon, 20, criptônio, 84 e xenônio, 13 em proporções quase idênticas às encontradas na atmosfera marciana. Como esses meteoritos, ou pedaços de rochas, chegaram à Terra? Porque tem apenas 1,3 milhões de anos. Será que algum impacto catastrófico em Marte os fez desafiar a gravidade daquele planeta e voar na direção da Terra? As pedras encontradas na Antártida são ainda mais intrigantes. A foto de uma delas, liberada pela NASA e publicada no The New York Times de 1º de setembro de 1987, mostra que ela não tem o tamanho de uma bola de futebol, como se apregoava, dando a impressão de uma massa arredondada, mas parece mais um pedaço de um bloco construído, com 4 pedras artificialmente cortadas e aparelhadas, bem ajustadas umas às outras, algo que poderia se esperar encontrar nas ruínas pré-incaicas do Vale Sagrado do Peru, por exemplo, mas nunca em Marte. Não obstante, todos os testes realizados com essa pedra, não mais chamada de meteorito, comprovam sua origem marciana. Para aumentar o mistério, fotos da superfície de Marte revelaram formas que os astrônomos, ao vê-las pela primeira vez, apelidaram de Cidade Inca. Localizadas na região sul do planeta, elas mostram uma série de muralhas em degraus feitas de segmentos quadrados ou retangulares. John Macaulay, um geólogo da NASA, comentou que essas formações, chamadas de cadeiras de morros, eram contínuas, não mostrando brechas, e erguem-se entre as planícies adjacentes, como as muralhas de ruínas da antiguidade. Essa imensa muralha ou série de blocos conectados tem uma impressionante semelhança com as estruturas colossais, igualmente enigmáticas, encontradas em alguns pontos da Terra, como as camadas de gigantescos blocos de pedra que formam a base da vasta plataforma dos templos de Baalbek, no Líbano, ou as muralhas em zigue-zague mais grosseiras, mas igualmente impressionantes, de Sacsayhuamán, perto de Cusco, no Peru. A Escada para o Céu e os Reinos Perdidos, atribui essas estruturas aos Anunnaki/Nefilim. As formações avistadas em Marte talvez possam ser explicadas como resultado de fenômenos naturais, e o tamanho dos blocos, variando entre 4 e 6 quilômetros de comprimento, poderiam indicar mais a mão da natureza do que de pessoas. Mas, por outro lado, já que não existe certeza de sua origem natural, é possível que sejam restos de estruturas artificiais, no caso dos gigantes das lendas do Oriente Médio terem também visitado Marte. A afirmação de que existiam canais em Marte parecia superada quando, depois de décadas em que seus descobridores foram ridicularizados, os cientistas concluíram que as formações observadas por Schiaparelli e Lovell eram de fato leitos de rios secos. No entanto, existem outras formações na superfície marciana que desafiam uma explicação tão simplista.
Entre elas estão faixas brancas que correm em linha reta por centenas de quilômetros, às vezes paralelas, em outras cortando-se em ângulos retos, com trilhas que se alargam e estreitam. Como seria de se esperar, os cientistas da NASA atribuíram sua origem a tempestades de areia. É possível que seja essa a explicação, mas a regularidade e especialmente o cruzamento das linhas podem ser uma indicação de origem artificial. Se quisermos encontrar uma formação semelhante na Terra, basta olharmos para as linhas na planície de Nazca, no sul do Peru, consideradas pelas lendas como obra dos deuses. No Oriente Médio e nos Andes existe uma variedade de pirâmides, as imensas pirâmides de Gizé, as de degraus ou zigurates da Mesopotâmia e das primitivas civilizações da América. Como mostram as fotos das sondas Mariner e Viking, há pirâmides ou formações parecidas com pirâmides em Marte. As formações que parecem ser pirâmides de 3 lados localizadas no Platô Elisum, na região denominada Trivium Charontis, foram notadas pela primeira vez em imagens enviadas pela Mariner 9, quadro 4205-78, de 8 de fevereiro de 1972, e quadro 4296, 23, de 6 meses depois. O que despertou a atenção dos cientistas foram 2 pares de estruturas tetraédricas, para usar a cautelosa terminologia empregada, dos quais um par era formado por 2 enormes pirâmides e outro de pirâmides menores. Elas parecem arranjadas num padrão romboidal. Novamente o tamanho das pirâmides, as maiores têm cerca de 3 km de lado e 800 metros de altura, sugere que pode se tratar de formações causadas por fenômenos naturais. Um estudo publicado em Icarus, Vol. 22, 1974, escrito por Victor Ablordeppey e Mark Gibson, ofereceu 4 teorias para explicar a origem dessas formações. David Chandler, Life on Mars, e o astrônomo Francis Graham, em Frontiers of Science, novembro e dezembro de 1980, entre outros, mostraram as falhas nessas teorias. O fato das fotos das pirâmides terem sido tiradas com um intervalo de 6 meses, com diferentes ângulos de insolação, e continuarem mantendo a forma tetraédrica convence muitos estudiosos de que se trata de estruturas artificiais, mesmo que não tenhamos explicações plausíveis para seu tamanho. Dado a presente falta de qualquer explicação facilmente aceitável, escreveu Chandler, não há razão para se excluir de consideração a conclusão mais óbvia de todas. É possível que elas tenham sido construídas por seres inteligentes. E Francis Graham, depois de afirmar que a conjectura de que elas são construções de uma antiga raça de marcianos deve ter seu lugar entre as teorias sobre sua origem, acrescentou que futuros exploradores poderão descobrir nessas estruturas entradas soterradas, câmaras interiores ou inscrições que foram capazes de resistir talvez a milhares de milênios de erosão pelo vento. Outras pirâmides com um número variado de lados foram percebidas por pesquisadores que estudaram as fotos marcianas. O interesse, ou controvérsia, tem se centrado, sobretudo numa área chamada Sidônia, porque um grupo do que poderiam ser estruturas artificiais parece alinhado com aquilo que alguns chamam de esfinge marciana, situada ao leste de uma dessas formações, como pode ser facilmente visto na foto panorâmica da NASA 035-A-72. O que se observa é uma rocha com traços de uma figura humana bem proporcionada, aparentemente um homem usando um tipo qualquer de capacete, com a boca um pouco aberta e olhos voltados diretamente para um observador que estaria no firmamento de Marte. Tal como os outros monumentos, este também tem proporções gigantescas. O rosto mede quase 1,6 km de altura total e calcula-se que ele se eleva a quase 800 metros acima do platô mais próximo, como pode ser avaliado pela sombra que projeta.
Embora se conte que o cientista da NASA que primeiro examinou as fotos recebidas do orbiter da Viking 1, em 25 de julho de 1976, quase caiu da cadeira ao ver esse quadro, ao que se seguiram as adequadas exclamações do tipo "Santo Deus!" e outras de cunho similar. O fato é que essa foto foi arquivada junto com milhares de outras enviadas pela sonda sem nenhuma anotação especial, porque considerou-se a impressão de um rosto humano não mais do que um jogo de luz e sombra numa rocha erodida por forças naturais. Quando alguns jornalistas que cobriam a chegada das imagens perguntaram se aquela formação era mesmo um rosto esculpido na rocha, o chefe da equipe de cientistas garantiu que uma foto posterior, recebida poucas horas depois da primeira, não mostrava essa figura. Alguns anos depois a NASA reconheceu que essa declaração fora incorreta e enganosa porque a verdade era que a área ficara coberta pela escuridão da noite logo após o envio da primeira foto e que na realidade existiam outras imagens mostrando claramente a esfinge. 3 anos depois, Vicente de Pietro, um engenheiro eletricista e especialista em computadorização de imagens, que vira foto do rosto numa revista, encontrou-se cara a cara com ele enquanto consultava os arquivos do Centro Nacional de Dados da Ciência Espacial. A foto tirada pela Viking, com o número de catálogo 76, H593, 173, 84, tinha como título apenas a palavra cabeça. Intrigado com a decisão de manter-se arquivada num centro puramente científico uma imagem com esse título tão instigante e justo do rosto, cuja existência fora veementemente negada, de Pietro partiu, junto com Greg Molenar, perito em computação da Lockheed, em busca da imagem original da NASA. Eles não encontraram apenas uma, mas 2 delas, a outra sendo o quadro 070A13. Pesquisas subsequentes revelaram a existência de mais fotos da área de Sidônia tiradas por diferentes câmeras do orbiter da Viking, mostrando tanto o lado direito como o esquerdo das formações. Atualmente sabe-se da existência de 11 dessas fotos. O rosto, bem como as formações piramidais e outras igualmente intrigantes, podia ser visto em todas elas. Usando sofisticadas técnicas de computação, de Pietro e Molenar obtiveram imagens ampliadas e mais nítidas do rosto que os convenceram de que ele não fora esculpido por intempéries. Animados com esses resultados, os 2 pesquisadores apresentaram seu trabalho na Conferência Opção por Marte. Contudo, em vez da aclamação que esperavam, eles viram suas afirmações serem recebidas com indiferença, sem dúvida porque os cientistas presentes ao evento não estavam dispostos a aceitar algo que iria contra todas suas crenças. O rosto era obra de seres inteligentes, marcianos que numa época antiga tinham habitado o planeta. Publicando suas descobertas independentemente, de Pietro e Molenar procuraram ao máximo se dissociarem das loucas especulações sobre a origem das formações, mas afirmaram no epílogo do livro que as formações não parecem naturais e pedem maiores investigações. Os cientistas da NASA, contudo, rejeitaram todas as sugestões de futuras missões a Marte incluírem uma visita ao rosto, o que é estranho, pois, na opinião deles, ele não passa de uma rocha modelada pelas forças naturais de forma a dar impressão de ter feições humanas. A causa do rosto de Marte foi abraçada por Richard C. Wagland, autor científico e antigo consultor do Centro de Voos Espaciais de Goddard. Ele organizou uma conferência sobre computação com o título A Equipe Independente de Investigações sobre Marte, com o propósito de mostrar as fotos e levar todos os dados recolhidos sobre a questão ao conhecimento de um seleto grupo de peritos e cientistas. Entre eles estavam Brian O'Leary, um astronauta cientista, e David Webb, membro da Comissão Espacial da Presidência dos Estados Unidos.
Em suas conclusões, eles não somente concordaram com o ponto de vista de que o rosto e as pirâmides eram estruturas artificiais, como também sugeriram que as outras formações avistadas na superfície de Marte podiam igualmente ser obra de seres inteligentes. Fiquei especialmente intrigado com a afirmação de Hoagland e seu colega, Thomas Rautenberg, um especialista em computação que li nos relatórios da conferência, de que a orientação do rosto, bem como da principal pirâmide, indicava que eles tinham sido construídos há cerca de 500 mil anos em alinhamento com o pôr do Sol na época do solstício em Marte. Quando os dois vieram me procurar para comentar suas provas fotográficas, fiz-lhes ver que, segundo minhas conclusões, em o 12º planeta, os Anunnaki/Nephilim desceram pela primeira vez na Terra há 450 mil anos e que talvez não fosse obra do acaso suas datas coincidirem com as minhas. Embora Hoagland tenha se mostrado um tanto cauteloso em concordar comigo, ele dedicou muitas páginas de seu livro, The Monuments of Mars, às minhas pesquisas e aos textos sumérios que tratam dos Anunnaki. A publicidade em torno das descobertas de Di Pietro Molinari Hoagland forçou a NASA a se pronunciar sobre o assunto e ela insistiu em afirmar que eles estavam errados. Num gesto incomum, o Centro Nacional de Voos Espaciais em Greenbelt, no estado de Maryland, que fornece ao público cópias de fotos e dados da NASA, passou a anexar as fotos do rosto, comunicados refutando as interpretações não ortodoxas das imagens. Entre eles está um informe de 3 páginas escrito por Paul Butterworth, o planetólogo residente do centro, datado de 6 de junho de 1987, onde ele afirma que não existe motivo para se acreditar que essa montanha em especial, tão similar a dezenas de milhares de outras do planeta, não seja resultado de processos geológicos que produziram todos os outros acidentes geográficos de Marte, devido à existência de uma imensa quantidade de montanhas naquele planeta. Não é de admirar que algumas delas nos façam lembrar objetos conhecidos e nada nos é mais familiar do que o rosto humano. Ainda estou esperando encontrar a mão de Marte e o pé de Marte. Ora, não existir motivo para acreditar que a formação não é natural não pode ser considerado um argumento factual para contestar a opinião oposta, cujos proponentes afirmam que tem motivo para crer que as formações são artificiais. Ainda assim, é verdade que na Terra há muitos morros, montanhas e outros acidentes geográficos que dão a impressão de serem esculturas de animais ou pessoas, embora não passem de formações da natureza. Esse poderia até ser um argumento válido para explicar as pirâmides no platô ou a cidade Inca. O rosto, porém, e algumas formações perto dele, em especial as com lados retos, continuam sendo um enigma desafiador. Um estudo muito interessante feito por Mark J. Carlotto, um cientista especializado em óptica, foi publicado no número de maio de 1988 da prestigiosa revista Applied Optics. Usando técnicas de computação gráfica, ele usou 4 quadros de imagens da NASA tiradas pelo orbiters da Viking com diferentes câmeras em 4 passagens orbitais para recriar uma representação tridimensional do rosto. O estudo fornecia informações detalhadas sobre os complexos procedimentos ópticos e fórmulas matemáticas para a análise em 3 dimensões, e a conclusão do autor foi que o rosto era mesmo uma face humana com simetria bilateral, estando o outro olho escondido pela sombra e a elegante estrutura da boca, sugerindo a presença de dentes. Segundo ele, essas formações eram realmente traços faciais e não um fenômeno passageiro ou uma impressão causada por um jogo de luz e sombra. Embora os dados enviados pela Viking não possuam resolução suficiente para permitir identificação dos possíveis mecanismos de origem desses objetos, os resultados obtidos até hoje sugerem que talvez eles não sejam naturais. A Applied Optics considerou o artigo bastante importante para fazer dele a matéria de capa.
A revista científica New Scientist dedicou várias páginas ao trabalho e seu autor, e concordou com a sugestão de Carlotto dizendo que no mínimo, esses enigmáticos objetos, o rosto, e as formações piramidais que alguns apelidaram de a cidade, merecem um melhor escrutínio das futuras sondas marcianas, tal como a missão Phobos soviética, de 1988, ou Observer, dos Estados Unidos. O fato de a imprensa controlada da União Soviética ter publicado vários artigos de Vladimir Avinsky, famoso pesquisador das áreas de geologia e mineralogia, que apoia a teoria sobre a origem não natural dos monumentos, sem dúvida nos fornece indicações sobre o ponto de vista das organizações aeroespaciais soviéticas sobre o assunto. Devo salientar aqui duas afirmações do Dr. Avinsky. Ele sugere, tanto em artigos publicados como em trabalhos apresentados em caráter particular, que quanto ao tamanho colossal das formações marcianas, deve-se ter em mente que devido à baixa gravidade do planeta um homem nele colocado seria capaz de executar tarefas gigantescas. O Dr. Avinsky também atribui uma grande importância ao círculo escuro que se vê claramente na área plana entre o rosto e as pirâmides. Enquanto os cientistas da NASA o qualificaram de um pingo de água na lente da Viking, Avinsky o considera o centro de toda a composição do complexo marciano e seu arranjo. A não ser que se parta da hipótese de que há dezenas de milhares de anos ou até 500 mil anos os terráqueos tinham uma avançada civilização de tecnologia sofisticada que lhes permitiam envolver-se em viagens espaciais e chegarem a Marte e, entre outras coisas, construírem monumentos como o rosto, só nos restam duas alternativas lógicas para explicar os indícios que temos. A primeira, é que houve em Marte seres inteligentes que, além de serem capazes de executar obras megalíticas, também eram muito parecidos conosco. No entanto, a ausência até mesmo de micro-organismos no solo do planeta e qualquer vestígio de uma antiga vida vegetal ou animal que, entre outras coisas, forneceria sustento aos marcianos com aspecto físico igual ao nosso, a ideia da existência de uma população como a encontrada na Terra, e capaz de copiar formas estruturais terrestres, parece extremamente improvável. Resta então uma única alternativa plausível. Seres nem de Marte, nem da Terra, capazes de fazer viagens espaciais há cerca de 500 mil anos, vieram ao nosso sistema solar e aqui permaneceram por algum tempo, pois deixaram para trás monumentos de demorada construção. Os únicos seres desse tipo de que se tem notícia, tanto pelos textos sumérios como por todas as mitologias antigas, são os Anunnaki de Nibiru. Sabemos qual era seu aspecto físico, igual ao nosso, pois eles nos fizeram a sua imagem e semelhança, para citar o Gênesis. Os rostos dos Anunnaki aparecem em inúmeros desenhos e monumentos da antiguidade, como a famosa Esfinge de Gizé. Segundo as inscrições egípcias, o rosto retratado nela é o de Oren-Akhet, o deus falcão do horizonte, um dos epítetos de Ra, um filho de Enki, que podia voar aos confins dos céus em seu barco celestial. A esfinge foi orientada de modo que seu olhar estivesse precisamente alinhado com o paralelo 30 e voltado para o espaçoporto dos Anunnaki na península do Sinai. Os antigos textos atribuíam a ela funções de comunicação, e falava da existência de câmaras subterrâneas. Uma mensagem é enviada do céu, ela é ouvida em Heliópolis e repetida em Mênfis pelo belo de rosto. Ela é parte de um despacho escrito pela mão de Tote a respeito da cidade de Amin. Os deuses estão agindo segundo as ordens. A referência ao papel de transmissor de mensagens do belo de rosto, a esfinge de Gizé, levanta a questão sobre qual seria o propósito do rosto de Marte, pois, se ele foi mesmo obra de seres inteligentes, por definição estes não gastariam tempo e esforço para construí-lo sem um motivo lógico. Seria, como sugere o texto egípcio, enviar uma mensagem do céu para a esfinge na terra, uma ordem que os deuses acataram por ter vindo de um rosto para outro belo de rosto.
Se era esse mesmo o propósito do rosto de Marte, então seria natural esperar a presença de pirâmides por perto, como se vê em Gizé. Lá 3 excepcionais e singulares pirâmides, uma pequena e 2 colossais, elevam-se em simetria umas com as outras e com a esfinge. É portanto, muito interessante o Dr. Avinsky ter discernido 3 verdadeiras pirâmides na área adjacente ao rosto em Marte. Como as amplas evidências apresentadas nos meus livros da série Crônicas da Terra indicam, as pirâmides de Gizé não foram obra de faraós, mas construções feitas pelos Anunnaki. Antes do dilúvio, seu espaçoporto ficava na Mesopotâmia, em Sipar, a cidade dos pássaros. Depois que o dilúvio varreu a terra, um novo espaçoporto foi construído na península do Sinai e foi preciso erigir 2 montanhas artificiais, as 2 grandes pirâmides de Gizé, para servirem como um dos marcos do início do corredor de aterrissagem cujo ápice ficava no Monte Ararat, o acidente geográfico mais visível do Oriente Médio. Se essa também seria a função das pirâmides da área de Sidônia, em Marte, alguma correlação com o acidente geográfico mais notável daquele planeta na região, o Monte Olimpo, poderá acabar sendo encontrada. Quando o principal centro de mineração de ouro dos Anunnaki passou a ser situado nos Andes, e não mais o da África, o centro metalúrgico ficou localizado nas margens do lago Titicaca, na área onde atualmente estão as minas de Tiwanaku e Pumapunku. As principais estruturas de Tiwanaku, ligadas ao lago por meio de canais, era a pirâmide que tem o nome de Akapana, uma grande estrutura em forma de monte construída para processar minérios, e o Kalasazaya, uma estrutura quadrada e oca, que servia para propósitos astronômicos e cuja orientação estava alinhada com os solstícios. Pumapunku ficava situada bem na margem do lago e suas principais estruturas eram recintos do ouro, construídos com imensos blocos de pedra e situados ao longo de uma série de ancoradouros em zigue-zague. Anteriormente falei sobre outras formações singulares fotografadas pelas câmeras da Viking na superfície de Marte. Entre elas, 2 me parecem decididamente artificiais, e ambas parecem imitar estruturas encontradas nas margens do lago Titicaca, nos Andes. Uma delas, semelhante ao Kalasazaya, é a primeira formação a leste do rosto, um pouco ao norte do misterioso círculo escuro. Como indica uma ampliação dessa área, a parte sul que ainda permanece em pé consiste de 2 muralhas distintas, perfeitamente retas, que se encontram num ângulo que parece agudo devido ao ângulo da fotografia, mas que de fato é perfeitamente reto. A estrutura, que não poderia ser natural por mais que se tente forçar a imaginação, dá a impressão de ter sido destruída em sua parte norte por uma enorme pedra que caiu sobre ela em decorrência de uma catástrofe qualquer. A outra coisa que não pode ser produto da erosão natural é avistada diretamente ao sul do rosto, uma área de formações caóticas, algumas delas com lados impressionantemente retos. Separado do rosto pelo que poderia ter sido um canal ou uma extensão de água natural, a opinião geral é que a área fica na margem de um antigo mar ou lago. O lado da formação que dá para ele não é reto, mas apresenta uma série de recortes, como os dentes de uma serra. Devemos ter em mente que todas essas fotos foram tiradas de uma altitude de cerca de 2.000 quilômetros. Então, o que observamos nelas pode bem ter sido uma sucessão de grandes ancoradouros, exatamente como os encontrados em Pumapunku. As 2 formações, que não podem ser explicadas por um jogo de luz e sombra, têm, assim, similaridades com as edificações encontradas nas margens do lago Titicaca. Desse modo, elas não somente respaldam minha teoria de que são restos de estruturas erigidas pelos mesmos visitantes do espaço que vieram à Terra, os Anunnaki, como também oferecem uma hipótese para explicar seu propósito e possível função. Essa conclusão é ainda mais fortalecida pelas formações que podem ser vistas na área de Utopia.
Uma estrutura pentagonal, quadro NASA 086, A07, ampliado, e uma pista, perto do que alguns afirmam ser indícios de mineração, quadro NASA 086, A08. Os espaçoportos dos Anunnaki na Terra, a julgar pelos registros sumérios egípcios, consistiam num centro de controle da missão, radiofaróis de aproximação, um silo subterrâneo e uma planície cuja superfície plana natural servia como pista de decolagem e aterrissagem. O centro de controle e os radiofaróis de aproximação situavam-se a alguma distância do espaçoporto propriamente dito, onde ficava a pista. Quando o espaçoporto foi reconstruído na Península do Sinai, o centro de controle da missão passou a ser em Jerusalém e um dos radiofaróis de aproximação ficava em Gizé, no Egito. O silo subterrâneo da Península do Sinai está retratado em desenhos encontrados em tumbas egípcias e foi destruído por armas nucleares em 2024 AC. Nos Andes, as linhas de Nazca, acredito, representam provas visuais do uso daquela planície árida e lisa como pista para aterrissagem e decolagem de ônibus espaciais. O inexplicável cruzamento das linhas na superfície de Marte, as chamadas pistas, pode talvez ser um indício similar. Existem também o que parecem ser pistas de verdade na superfície marciana. Do alto elas dão a impressão de serem marcas feitas com um estilete num linóleo de assoalho, sendo arranhões mais ou menos retos. Essas marcas têm sido explicadas como acidentes geológicos, fendas naturais na superfície do planeta. Todavia, como se pode ver no quadro NASA 651, A06, as fendas, ou pistas, parecem sair de uma estrutura elevada, com forma geométrica de lados retos e o que poderiam ser ancoradouros em zigue-zague de um lado. Estrutura esta agora praticamente soterrada por tempestades de areia para as margens do que antes evidentemente era um lago. Outras fotos aéreas mostram algumas pistas numa escarpa acima do Grande Cânion no Valles Marineris, perto do Equador marciano. Essas linhas não apenas seguem os contornos do terreno, como também se cruzam num desenho que dificilmente poderia ser considerado natural. Já foi dito que se uma nave espacial alienígena quisesse procurar sinais de vida na Terra em áreas não populosas, o que denunciaria a presença de habitantes em nosso planeta seriam as marcas que chamamos de estradas e os padrões retilíneos das regiões cultivadas. A própria NASA forneceu indícios do que poderiam ser sinais de uma atividade agrícola em Marte. O quadro 52, A35 mostra uma série de sulcos paralelos que lembram uma área de cultivo em terraços, como as encontradas nas altas montanhas do Vale Sagrado do Peru. A legenda da foto escrita pelo Centro de Imprensa da NASA em Pasadena, na Califórnia, por ocasião de sua liberação ao público em 18 de agosto de 1976, dizia: marcas geométricas peculiares e tão regulares que parecem quase artificiais podem ser vistas nesta fotos da superfície de Marte tiradas pelo orbiter da Viking 1 em 12 de agosto, de uma distância de 2.073 quilômetros. Essas marcas, que seguem os contornos do terreno, ficam numa depressão ou bacia pouco profunda, possivelmente formada por erosão causada pelo vento. As marcas, que ocupam uma extensão de 1 quilômetro entre os dois picos adjacentes, são elevações baixas e vales, e podem estar relacionadas com os mesmos processos de erosão. Os contornos paralelos se assemelham muito com uma vista aérea de áreas com solo arado. A similaridade da formação com um campo de cultivo depois de arado foi notada assim que se recebeu a foto, e o comentário de Michael Carr, o chefe da equipe de imagens, foi: estamos conseguindo umas coisas estranhas, é tudo muito intrigante, é difícil se pensar numa causa natural porque as trilhas são regulares demais. A localização delas não deveria nos surpreender. A região de Sidônia, onde ficam o rosto e as outras formações enigmáticas.
na região Elysium, onde alguns discernem as pirâmides de 3 lados, foram avistadas formações que parecem uma área com irrigação artificial. Os estudos científicos explicaram essas formações, que alguns chamam de padrão Eiffel, como depósitos de água de degelo com canais de drenagem naturais, resultado de interações entre a atividade vulcânica e o gelo. Por outro lado, as formações são muito parecidas com indícios recentemente descobertos sobre as práticas agriculturais de antigas civilizações da América Central e América do Sul. Elas obtinham grandes colheitas em regiões com pouca chuva, mas com recursos substanciais de água subterrâneas, plantando em ilhas cercadas por canais de irrigação. Se não existissem tantas outras formações enigmáticas na superfície de Marte, as complexas explicações sobre os processos naturais que possivelmente teriam causado o padrão Eiffel até poderiam ser aceitas. Porém, com tantas evidências, existe base para se preferir ver nessas formações mais provas de atividades dentro dos moldes humanos no planeta Marte. Como os Anunnaki contavam os planetas de nosso sistema solar de fora para dentro, para eles Marte era o 6º planeta e os sumérios o representavam de acordo, usando como seu símbolo uma estrela de 6 pontas. Para a Terra, o 7º planeta, eles usavam uma estrela de 7 pontas ou apenas 7 pontinhos. Utilizando esses símbolos como pistas, podemos agora nos dedicar ao exame de uma surpreendente figura suméria encontrada num selo cilíndrico. Ela mostra uma nave espacial com seus painéis solares e antenas estendidos, passando entre o 6º e 7º planetas, isto é, entre a Terra e Marte. Vemos que o símbolo de 7 pontinhos está acompanhado pelo crescente, o símbolo da Lua. Um Anunnaki alado segurando um instrumento, modo de representar os membros do corpo de astronautas, saúda um colega que obviamente está em Marte e usa um capacete ao qual estão conectados alguns equipamentos e que também segura um instrumento qualquer. Eles parecem conversar, dizendo: a nave espacial agora está indo de Marte para a Terra. O desenho de 2 peixes sob a nave indica a casa zodiacal de Peixes. Os arqueólogos descobriram muitas listas com nomes de planetas e estrelas em tábulas de argila dos sumérios, acadianos e babilônios. Como de hábito, os nomes eram epítetos cujo significado transmitia informações a respeito de pessoas ou objetos. Um dos epítetos para Marte era Simur, que quer dizer ferreiro, o que funde metal, e honrava o deus Nergal, a quem o planeta era associado na época suméria. Filho de Enki, Nergal era o encarregado dos domínios africanos, que incluíam as áreas de mineração de ouro. Marte também era chamado de Utukagaba, que significa luz colocada no portão das águas, nome que pode ser interpretado tanto como se referindo à posição do planeta em relação ao cinturão de asteroides que, segundo os textos astronômicos da Mesopotâmia, separava as águas superiores das águas inferiores, ou como a fonte de abastecimento de água que os astronautas necessitavam antes de enfrentarem a longa viagem para além dos mais inóspitos e perigosos planetas distantes, Saturno e Júpiter. Mais interessantes ainda são as listas planetárias que relacionam os planetas na ordem em que os Anunnaki os encontrariam em sua viagem espacial na direção da Terra. Marte também era chamado de Muapim, planeta onde se ajusta o curso correto. É esse também o nome que ele tem numa impressionante tábula circular, que copiava nada mais nada menos do que um mapa da rota da viagem feita por Enlil, vindo do Nibiru para a Terra, mostrando graficamente uma curva para a direita em Marte. O texto que mais esclarece o papel desempenhado por Marte, ou instalações nele construídas, nas viagens dos Anunnaki, é o que está numa tábula assíria que descreve o Festival de Akitu, evento emprestado das antigas tradições sumérias. Ele dá uma relação dos rituais e procedimentos simbólicos que deveriam ser seguidos durante os 10 dias das cerimônias de Ano Novo.
Na Babilônia, a suprema deidade era Marduk, por ele ter conquistado a supremacia sobre os deuses primitivos. Essa transferência de supremacia foi a causa dos babilônios terem mudado o nome do planeta dos deuses, Nibiru em sumério, passando a chamá-lo de Marduk. As cerimônias do Akitu incluíam a reencenação das viagens feitas pelos Anunnaki à Terra, feita por Marduk. A procissão religiosa seguia um caminho com várias estações simbolizando cada uma um planeta, e cada uma delas tinha um epíteto que expressava o papel por eles desempenhado, sua aparência ou características marcantes. A estação/planeta Marte era chamada de o navio do viajante, e penso que isso significa que era nele que os astronautas e carga vindos de Nibiru eram transferidos para naves menores, nas quais eram trazidos à Terra, e vice-versa. Essas idas e vindas a Marte não ocorriam a cada 3.600 anos, duração da órbita de Nibiru, mas dentro de uma programação mais frequente. Ao aproximar-se da Terra, essas naves transporte conectavam-se com uma estação ou estações orbitais, que eram tripuladas pelos IgG. A real aterrissagem e decolagem em nosso planeta era feita com naves bem menores, tipo ônibus espacial, que usavam como pistas planícies naturais e alçavam voo como aviões até conseguirem a potência necessária para subirem verticalmente. Os cientistas que estão fazendo o planejamento para futuras viagens espaciais da humanidade prevêem quase a mesma sequência de diferentes veículos para superar as restrições causadas pela gravidade da Terra, fazendo uso das estações orbitais e da menor gravidade da Lua e Marte. Novamente a ciência moderna está se aproximando do antigo conhecimento. Marte, em alguma época de seu passado, abrigou uma estação espacial. E mais, existem indícios que nos sugerem que essa antiga base foi reativada, em nosso tempo, nestes nossos dias. Um desenho que chamou atenção. Quando um vice-rei egípcio, morreu, sua tumba foi ornamentada com cenas de sua vida e de seu trabalho como governador da Núbia e do Sinai durante o reinado do famoso faraó Tutankhamon. Entre esses desenhos está o de um foguete espacial com o corpo dentro de um silo subterrâneo e seu ápice, o módulo do comando cônico, situado ao nível do solo, entre palmeiras e girafas. O desenho, reproduzido em o 12º planeta ao lado de um pictograma sumério que designava os Anunnaki, uma nave espacial, chamou a atenção de Stuart W. Greenwood, um engenheiro aeroespacial que na época fazia pesquisas para a NASA. Escrevendo na Ancient Skills, julho-agosto de 1977, publicação da Sociedade dos Astronautas da Antiguidade, ele relatou ter encontrado nos desenhos certos aspectos que indicam o conhecimento de uma tecnologia sofisticada e salientou em particular 4 características altamente sugestivas. 1. A seção transversal do aerofólio em torno da base do foguete, que parece adequada para as paredes de um duto usado para o desenvolvimento do empuxo. 2. A parte superior do foguete ao nível do solo, que nos faz lembrar de uma cápsula Gemini até mesmo na existência de escotilhas. 3. A extremidade rombuda e chamuscada da cápsula, como se tivesse sido queimada na reentrada na atmosfera. E 4. O espigão incomum no alto do corpo do foguete, parecido com os testados sem sucesso pela NASA com o objetivo de reduzir a resistência do arrasto da cápsula. No desenho ele dá a impressão de ser retrátil, o que poderia resolver o problema de seu superaquecimento, que a NASA não conseguiu superar. Greenwood estimou que se as localizações relativas da cabeça e corpo do foguete mostradas no desenho são as mesmas que existiam na operação dentro da atmosfera terrestre, a onda de choque inclinada, causada pelo empuxo e saindo da ponta do nariz do foguete, tocaria o lábio do duto a uma velocidade de Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som.